Livro de Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler os versículos 17 a 20. Mateus 16, vamos começar no 17 e até ao 20. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar conosco nesta manhã, através agora desta porção da tua palavra, que haja espírito de revelação, de entendimento, de tudo aquilo que o Senhor quer ministrar conosco nesta manhã. Assim eu oro, peço a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Esse trecho da palavra de Deus é dentro de um contexto onde Jesus, ele pergunta ali para os seus discípulos do quem o povo estava dizendo que ele era. E aí uns diz, tu és João Batista, um profeta, E Jesus vai perguntar para eles, e vocês, meus discípulos, quem eu sou? E aí então Pedro vai dar uma resposta, Pedro vai dizer que Jesus é o Cristo, o versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus, em cima dessa fala, dessa revelação que Pedro tem, que não foi, Jesus mesmo disse, não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o meu próprio Pai que te revelou isso. Em cima dessa revelação que Pedro tem, então Jesus, ele vai começar a colocar alguns princípios, organizar algumas coisas, E ele vai começar a mostrar, ele vai começar a revelar o plano e o projeto que ele tem conosco, chamado igreja. E aí ele vai começar dizendo, versículo 17, então Jesus lhes afirmou, bem-aventurados é Simão Barjonas, Simão Barjonas é o Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E aqui eu quero entrar com você, porque o versículo 18, ele vai começar, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Eu não vou entrar na questão de Pedro aqui, que é Petros, que é lasca de pedra, e pedra é pedra enorme, que é Jesus, Não quero entrar nesse contexto. Mas eu quero entrar aqui no que Jesus diz assim, Depois dele falar, também tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, aqui que eu quero começar com você a entender algumas coisas. Jesus está dizendo, a minha igreja. Então, igreja não é de homens, irmãos. Igreja não é de homem. Quando algum homem falar a minha igreja, ele está usurpando o título que é de Jesus. A igreja é de Jesus. Amém? A igreja não é de homens. Por isso que há uma confusão tremenda, porque um fala, eu vou abrir a minha igreja, o outro eu vou abrir a minha igreja e tal, e vira uma confusão tremenda. A igreja, existe sim uma ordem, existe sim uma ordem legal, que a gente precisa seguir, aqui no nosso país, um CNPJ registrado, cumprir uma série de regras para que a igreja denominacional, como nós aqui, funcione. Aí tudo bem. Mas a igreja da qual eu pertenço, da qual você pertence, além da denominação da placa, a igreja é a igreja de Jesus. Amém?
A igreja universal. Não o nome aí, né? Mas a igreja universal única, que é a igreja de Jesus, espalhado por sobre a face da terra. E Jesus vai dizer aqui, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quem que é o dono dessa igreja? É Jesus, porque a igreja é dele. Amém? E como ele vai fazer isso, queridos? Olha o que diz, se a gente for um pouquinho à frente, 1 Coríntios, capítulo 3. Vai projetar aqui, Cid? Para mim fica melhor, que aí eu leio aqui no telão, fica melhor. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 10 e o 11. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um como edifica sobre ele. Olha o 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a igreja de Jesus, a igreja falou, a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Jesus, ela está edificada sobre quem? Sobre Jesus. Amém? Ele é o fundamento da igreja. E a Bíblia aqui dá uma advertência: ninguém pode colocar outro fundamento, senão Jesus Cristo. Então, a igreja tem um fundamento, e o fundamento é Jesus. E se alguém colocar um outro fundamento, então essa igreja que está firmada sobre esse outro fundamento, não é a igreja de Jesus. Ok? Não é a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, a minha igreja que Jesus está edificando, que a igreja de Jesus, ela está firmada no fundamento que é o próprio Jesus. Bem? Então aqui esse versículo já esclarece para nós que não é quem está edificada sobre pessoas, está edificado sobre homens, sobre pastores, até mesmo sobre líderes eclesiásticos. A igreja de Jesus não está firmada sobre nada disso. A igreja de Jesus está firmada sobre o próprio fundamento. E o próprio fundamento é o próprio Jesus Cristo. Amém? Por isso, quando eu vejo alguém falando, usando uma expressão, a igreja de Jesus está assim, a igreja de Jesus está assim, aquilo me estremece por dentro. Porque quem tem autonomia e autoridade para falar da igreja de Jesus sobre a face da terra? Sabe? Tem muita gente que, por causa de um exemplo de alguma coisa que acontece em algum lugar, em alguma denominação, abre a boca para falar da igreja de Jesus. E quando alguém fala da igreja de Jesus, está falando do próprio fundamento, está falando do próprio Jesus. Então tem que tomar muito cuidado, irmãos. E hoje, infelizmente, as pessoas têm banalizado isso. Tem muita gente falando uma série de coisas a respeito da igreja. Mas cuidado com isso. Porque quando se fala da igreja que Jesus está edificando, está falando do próprio fundamento. E o fundamento dessa igreja é Jesus Cristo. Amém? O versículo 11 aí deixa muito claro isso. E edificarei a minha igreja. Quem que está edificando essa igreja? Jesus. E quem é o fundamento dessa igreja? É Jesus. Amém? Agora, como Jesus está fazendo isso, irmãos? Como Jesus está edificando? Ele falou sobre esta revelação que Pedro recebeu ali, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus está edificando, e essa edificação não terminou, essa edificação ela é contínua. Jesus está edificando, e como ele está edificando a igreja? A gente precisa entender isso. Vá lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. O que diz lá? Diz assim, ó, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, como Jesus está edificando a igreja? Ele está usando um material. Que material que ele está usando? Pedras vivas. Quem são essas pedras vivas? Essas pedras vivas somos nós. Somos as pessoas
que Jesus está edificando, formando assim a igreja dele sobre a face da terra. Amém? Então, nós somos as pedras vivas. A Bíblia mesmo diz que nós somos pedras vivas, pedras que vivem, e Jesus está edificando a igreja dele, encaixando essas pedras conforme o plano e conforme o projeto que ele tem conosco. Por isso que é muito difícil, às vezes, uma pessoa está fazendo algo que Jesus não colocou ela para fazer. E ela insiste em fazer alguma coisa que não é para ela fazer. E aí fica difícil, porque imagine uma pedra sendo encaixada num lugar que não é o lugar dela. Não consegue encaixar. Por mais que haja um esforço, né? Tenta quebrar lá uma pontinha, arrumar um jeitinho, não dá. Porque pedra não são tijolos, né? A Bíblia não fala que nós somos tijolos, nós somos pedras. Tijolo é tudo igualzinho, né? Tem aquela forma, é tudo igualzinho. Nós somos pedras. Por isso nós somos diferentes. E isso é a maravilha do reino, irmãos. Porque imagina se nós fôssemos todos iguaizinhos. Como seria? Aí você falaria assim, eu gosto de Coca-Cola. O resto da igreja, eu também. Né? Ah, eu gosto de comer macarrão. Eu também. Né? Nós seríamos tudo igualzinho, não teria problema. Eu gosto de sentar na primeira cadeira. Eu também. Todo mundo queria sentar na primeira cadeira, irmãos. Se a gente fosse tudo igualzinho. Mas nós não somos tijolos, nós somos pedras. Por isso nós somos diferentes. Mas mesmo sendo diferente, e aqui que a gente precisa entender, mesmo sendo diferente, nós fazemos parte dessa edificação que a Bíblia chama essa edificação de Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você tem seu jeitão diferente aí de ser, tem seu jeitão diferente de agir, fazer as coisas, mas mesmo desse jeitão aí, é desse jeito que Deus quer lapidar, moldar, arrumar e colocar na construção dele. Ele que vai encaixar você ali. E à medida que ele for encaixando, vai vindo outra peça, encaixa ali, a outra, e assim ele vai edificando. E infelizmente hoje, a construção não vai mais rápida, porque tem muitas pedras que não querem mais ser edificadas. Tem muitas pedras que acham que ele é a construção. Tem muita gente que usa essa expressão, eu sou a igreja de Jesus. Nós não somos a igreja de Jesus. Nós somos pedra que fazemos parte da igreja de Jesus. Porque você não é a igreja. Você não é a igreja como individualmente, você não é a igreja de Jesus. Você é membro do corpo de Cristo, você é pedra que faz parte dessa edificação. Mas você não é total. Você não é a totalidade. Você é uma parte. Você faz parte. Você é membro. Amém? Nós precisamos entender isso. Tem gente que fala, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso estar ali junto porque eu sou igreja. Como que você é a igreja sozinho, irmãos? Né? E a Bíblia diz que a igreja é universal. Imagina, você está aqui hoje. E a igreja de Jesus que está lá no Japão? Se você é igreja, por que você está aqui? Você teria que estar lá também. Como que você não está lá? Você não é igreja, você é membro da igreja. Você é pedras vivas, você faz parte. Você faz parte desse corpo, mas você não é igreja. E tem muita gente enganando. Eu sou igreja, eu não preciso de mais ninguém, eu sou autônomo, eu sou itinerante, faço as coisas do meu jeito, meu negócio é com Jesus. Mas se o seu negócio é com Jesus, ele é o fundamento, então aonde está o seu fundamento? Quem é o seu fundamento para você andar sozinho, fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, do jeito que você quer? Tem muita gente assim hoje, irmãos. Né? Infelizmente, porque tiveram uma ideia, uma concepção de um pensamento e está trabalhando em cima dele. Mas nós não somos. Nós fazemos parte da igreja. E a edificação dessa igreja tem que vir pedra por pedra, pedras vivas. Essa igreja tem que se edificando. Por isso, o seu papel é fundamental dentro da igreja. E a igreja que eu digo é a igreja de Jesus. Porque você pode interromper uma construção de algumas coisas que talvez não aconteça porque você deixou de fazer. Você deixou de ser aquele momento, aquela pedra, naquele lugar, naquela posição. E aí aquela construção foi paralisada para que ela não acontecesse.
Então, nós precisamos entender, Jesus está edificando essa igreja, nós somos parte dessa igreja, nós somos as pedras vivas que Jesus está encaixando, que Ele está edificando, que Ele está trabalhando, né, fazendo isso. E a igreja, ela está sendo edificada. Quando a gente entende que ela está sendo edificada, então ela não está totalmente pronta. Ela começou essa edificação, mas essa edificação não terminou. Então, nós estamos num processo de edificação, mas a igreja não está ainda totalmente pronta. Amém? Nós estamos trabalhando aqui, irmãos, e é uma luta, não é? É uma luta para a gente se manter na posição, é uma luta para a gente se manter dentro do plano, dentro daquilo que Jesus quer para a gente. É uma luta para a gente dizer não para as coisas do mundo, é uma luta para a gente se manter dentro de um padrão bíblico, um padrão que agrada o coração de Deus. É uma luta. E essa luta, você pode mudar o nome dela e falar que é uma edificação. E está se edificando, dia após dia. E muitas vezes nessa edificação, nós temos que dizer como Jesus disse lá no Getsêmani: não seja feita a minha, mas a tua vontade. O fundamento é Cristo. A igreja é de Jesus. Então, quem manda nessa igreja é Jesus. A Bíblia diz que Ele é o cabeça dessa igreja. E nós somos o corpo. Quem manda em nós, não somos nós, irmãos. Quem manda em nós é Jesus. Amém? Quem manda em você não é você. Quem manda em você é Jesus. Agora, o que Deus te dá nas tuas mãos é o direito de escolher obedecer a Jesus ou não. Aí esse direito é seu. Esse direito Ele te dá, né? Se você quer, amém. Se você não quer, não tem problema. Ele te dá esse direito de escolher. Mas quem manda e quem é o dono da igreja é Ele, né? E olha se isso não está acontecendo hoje, irmãos. Nós estamos aí no versículo 18, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão. O que dá para entender com isso? Que as portas do inferno não vão conseguir impedir o projeto e o plano que Deus tem com a igreja dele, certo? Mas também dá a entender que o diabo, as portas do inferno, o diabo com a sua totalidade de força e astúcia, eles não vão deixar de tentar impedir a igreja de cumprir o propósito dela. Não é? As portas do inferno não vão prevalecer. Se elas não vão prevalecer, não significa que elas estão paralisadas. Não significa que elas não existem. Não significa que está tudo quietinho. Não. Não é? Ela não vai prevalecer porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ela não vai prevalecer porque a igreja não é de homens, a igreja é de Jesus. E Jesus já destruiu, Jesus já venceu toda a força, todo o império das trevas lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele expôs eles publicamente. Então, espiritualmente, no reino espiritual, o reino espiritual da maldade, as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas isso não significa que não vai tentar. Isso não significa que não vai vir com força para impedir. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm deixado as portas do inferno prevalecer contra essas vidas. Por quê? Porque não estão fortalecidas, não estão firmadas na palavra, no fundamento, naquilo que dá base e estrutura. É como o salmista diz lá no Salmo 1, é como a moinha que o vento espalha. Hoje acredite em Jesus. Oh, Jesus é o meu Senhor. Aí acontece alguma coisa, não, Jesus já não é mais o meu Senhor. A minha vida, hoje eu sou de Jesus, eu oro, eu leio a Bíblia. Não, isso não está certo, isso está errado. Amanhã já não quero mais saber de Bíblia, já não oro mais, já estou lá mexendo lá no Facebook, vendo coisas que não deve, fazendo coisas que não pode, fazendo coisas que sabe que é errado, mas está lá praticando. Irmãos, isso é as portas do inferno prevalecendo.
É as portas do inferno lutando, porque as portas do inferno, elas vão exercer a pressão. Mas só vai permanecer, só vai conseguir que as portas do inferno não prevaleça a verdadeira igreja, que está firmada sobre o fundamento, está construindo com essas pedras vivas, e Jesus está edificando, está organizando essas pedras. Amém? É essa igreja que vai permanecer. E nós estamos vivendo esse tempo. As portas do inferno estão aí. Não preciso falar isso para você. Quantas coisas nós temos visto, né? Hoje, infelizmente, tem um grupo de pessoas chamados desigrejados, que não precisa mais de igreja. Sabe, é tão triste porque as pessoas falam, eu não preciso da igreja, eu só preciso de Jesus. Mas Jesus é o fundamento da igreja. Jesus, ele estabeleceu a igreja. Sabe? Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ir para lá, para cá, cada um tem aonde quer ficar, onde quer servir o Senhor, né? Eu não tenho problema nenhum com isso, irmãos, mas esse negócio de ser sozinho, independente, fazer as coisas do seu jeito, isso é antibíblico. Né? Isso é antibíblico, é anticristo, porque Cristo é Bíblia, né? Cristo é Bíblia. A palavra, ele é a palavra. Se é contra a Bíblia, é contra o fundamento, tá bom? Então, infelizmente, hoje tem muita gente assim, sabe? Qual que é a maior dificuldade das pessoas hoje, irmãos? Uma delas, entre tantas outras, uma das maiores dificuldades das pessoas é congregar. Pode ver, é congregar. Hoje nós estamos aqui nesse grupo de pessoas. Glória a Deus pela sua vida, que você separe esse tempo da sua vida e vem para a igreja. E vem para um lugar assim onde existe mais pessoas, estamos juntos, trabalhando, buscando o Senhor, louvando, adorando o nome do Senhor, cantando, engrandecendo o nome dele juntos, ouvindo uma palavra, abençoando o reino, sabe? Glória a Deus pela sua vida, porque é isso que é a igreja. Lembra do tempo da pandemia, quando a gente ficou em casa? Que a gente não tinha mais esse convívio? Como que foi aquilo, sabe? A gente ouvia lá pela televisão, ouvia lá pela internet, tudo isso é bom, mas isso não é igreja. A igreja é isso aqui, ó. A igreja é comunhão, a igreja é estarmos juntos, a igreja é participar. Como que vai edificar uma pedra aqui, outra pedra lá no outro bairro? Né? As pedras têm que estarem juntos para elas se edificando. E isso é igreja local. E isso é projeto de Deus. Isso é um projeto que vai somando com a igreja universal. Quando nós temos esse compromisso. E hoje uma das grandes dificuldades das pessoas é estar na igreja. Pode ver isso, irmãos. Faz uma avaliação. Olha aí, dá uma pesquisada à sua volta. Você vai ver como que as pessoas têm dificuldade de vir à igreja. Não é verdade? Por que que a gente tem essa dificuldade de vir à igreja? Porque existe uma força chamada portas do inferno, que não quer que as pessoas estejam juntas. Não quer que as pessoas continuem firmadas, continuem juntos. E essa porta do inferno, que é uma força maligna, que a gente pensa que é uma porta que vem empurrando todo mundo, não é isso, irmãos. É uma força maligna que vem exercendo pressão para que as pessoas não venham mais à igreja. E aí vem aquelas desculpas, né? Já viu as desculpas? Eu não tenho tempo. Esse dia eu estava conversando aí, pensando nisso. Essa é uma das grandes, vamos dizer assim, desculpa das pessoas. Eu não tenho tempo. E aí a gente começa um processo de negociar o inegociável. Entendeu? A gente começa a negociar aquilo que a gente não pode negociar. O que a gente não pode negociar? Nossa vida com Deus. Nossa caminhada com Deus. O projeto de Deus comigo. E a gente começa a negociar o inegociável. E aí as coisas começam a ficar meio fora de ordem. E as coisas começam a ficar desorganizadas. E quando as coisas estão desorganizadas, aí então o projeto de Deus não se cumpre. Lembra lá do vale de ossos secos? Estava lá todo aquele vale, osso para cá, osso para lá, uma mistura, uma bagunça total. Qual foi a primeira ordem de Deus? A primeira ordem de Deus foi para que se organizasse aquele lugar. E quando deu essa ordem, a Bíblia diz que veio osso de um lado, osso do outro. Um osso que estava lá, ele veio para cá porque ele tinha que estar aqui. Quando se organizou, começou o milagre de Deus.
As coisas de Deus, elas são bem organizadas. As coisas de Deus têm que estar tudo muito bem organizado. As portas do inferno não vão prevalecer. E aí tem o versículo 19, né? O versículo 19, que dar-te-ei as chaves do reino. As pessoas acham que a chave do reino está na mão de Pedro, né? E tem muita gente, chegar lá na porta do céu, a hora que você chegar lá, você vai ter que falar com Pedro, ele vai pegar a chave, vai abrir a porta. Ah, você pode entrar, você não pode, né? Irmãos, isso não tem nada a ver, né? A Bíblia diz, dar-te-ei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares no céu será desligado na terra. O próprio versículo explica que não é Pedro, que isso não tem nada a ver, porque Pedro passou pela terra, mas Pedro não está mais na terra. A própria Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e daí em diante segue-se o juízo. Então quem morre, irmãos, não volta aqui na terra para pedir oferenda, para dizer que está num lugar bonito, que é legal. Quem morreu, irmãos, a Bíblia diz que morte significa separação. Essa pessoa está separada desse contexto aqui. Ela não volta. E como Pedro ia desligar alguma coisa aqui na terra se ele não está mais aqui? Se ele está lá no céu, ele liga e desliga lá no céu, mas aqui na terra ele não teria condição de ligar e desligar, né? Aqui quem liga é a igreja. Essa ordem, essa autoridade das chaves de ligar e desligar está na mão da igreja. Quem liga e quem desliga hoje na terra e no céu é a igreja. A igreja que está fundada sobre o verdadeiro fundamento, que é Jesus, a igreja que está construindo, sendo edificada com as pedras vivas que Jesus está encaixando nos seus lugares. Essa igreja que tem essa autoridade sobre a face da terra. Agora a grande pergunta é, quem é essa igreja? Quem é essa igreja? Essa igreja é a igreja de Jesus, da qual eu, você, nós fazemos parte. Da qual você faz parte. Se nós tivéssemos realmente clareza e o entendimento de quem nós somos e a quem nós pertencemos, irmãos, nós teríamos uma concepção diferente das coisas. Porque se nós entendemos que nós somos membros, que nós somos parte dessa igreja, a igreja de Jesus, a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar as coisas seriam diferentes. Porque nós teríamos motivos suficientes para todas as vezes que tivesse uma reunião num lugar como esse, o nosso coração estaria ardendo de desejo e de vontade de estar aqui. De estar aqui. Sabe por quê? Porque Colossenses, olha lá que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. É um versículo muito conhecido, irmãos. Ele diz assim, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Qual que é a potestade das trevas? A potestade das trevas é o mundo. É esse mundo aqui onde nós estamos. É esse mundo a qual nós vivemos, andamos e nos movimentamos. Esse é a potestade das trevas. Agora, qual que é o reino do Filho do seu amor? O reino do Filho do seu amor, a gente pode traduzir numa palavra muito tranquila que você conhece. Igreja. Igreja do Senhor. Então, o que a Bíblia diz? Diz que nós somos tirados de lá. E por que a gente insiste tanto em ficar lá? Por que o nosso prazer, o nosso desejo ainda está lá? Está tudo lá, é lá que eu quero, é lá que eu faço. Por que está tudo lá? Se nós já fomos tirados de lá e fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Porque muitas vezes essas coisas estão impregnadas na gente, sabe? Está grudada na gente. E a gente precisa ir arrancando isso, sabe? Tirando isso, limpando isso, até a gente se desprender por total dessas coisas e realmente viver o reino de Deus. E a gente tivesse esse desejo, essa ardente dentro do nosso coração, a gente estaria sempre alegre, feliz de estar na casa de Deus. Só que muita gente troca a casa de Deus, a igreja, e o diabo, ele entende isso. E ele está trabalhando de uma forma tremenda para acabar com isso. Porque acabando com isso, vai acabar com o propósito. Mas glória a Deus que a Bíblia diz que as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Por mais que ele lute, por mais que ele tente, não vai conseguir, porque a igreja não é projeto de homens. A igreja não foi um belo homem que acordou um dia e decidiu fazer isso. A igreja é projeto de Deus. A igreja foi estabelecida por Deus. E para que a igreja cumpra o plano dela na face da terra, Deus pagou um preço muito alto. O preço de cruz, a morte do seu próprio filho, para que ele pudesse estabelecer a igreja sobre a face da terra. Amém? Quarta-feira nós pregamos lá sobre o véu que rasgou de alto a baixo. A carne de Jesus que rasgou de alto a baixo, separando o lugar santo dos santos, para que a gente possa entrar hoje na presença de Deus. Hoje nós não vivemos mais, irmãos, no mundo, nós vivemos na presença de Deus. Hoje você está dentro do santo dos santos, no lugar mais secreto, onde a presença de Deus existe, onde a glória de Deus se manifesta, onde o poder de Deus é manifesto. Amém? É ali que você está. Agora o mundo quer atrair você, né? Lembra lá daquele filme, como chama? Madagascar? Lembra desse filme? Alguém já assistiu esse filme? Acho que a maioria assistiu, né? Muito engraçado esse filme. Mas lá tem um detalhe muito interessante. O leãozinho, ele estava dentro de uma reserva que ninguém podia pegar ele. Ele estava protegido ali dentro daquela reserva. O que os caçadores fizeram? Jogou um laço, né? Jogou um laço para que ele pudesse pegar aquele laço, e ele foi puxando aquela corda, brincando, ele foi brincando com aquela corda, até que puxou ele para fora do lugar de proteção. Quando puxou para fora do lugar de proteção, aí então eles se apoderam dele. E aí ele vai acabar lá em Nova York, né? Vai acabar lá em Nova York. Porque ele saiu, irmãos. É isso que o diabo quer, sabe? O diabo quer tirar as pessoas da igreja, porque tirando as pessoas da igreja, as pessoas ficam vulneráveis. As pessoas ficam vulneráveis. E hoje existe um movimento, sabe, que diz, não, você não precisa mais de estar na igreja, você não precisa mais submeter à autoridade, você pode ser você independente, você pode... Tirando as pessoas de dentro da igreja, tirando as pessoas de dentro dos, vamos dizer assim, como lá, quando fala lá na floresta lá, proteção, né? Diante daquela área de proteção, né? Nós temos lá tem a área de proteção ambiental, nós temos a área de proteção espiritual. Amém? Nós estamos protegidos, irmãos. Por isso que as portas do inferno não prevalecem. Nós não somos mais do mundo, nós somos da igreja. Por isso que às vezes o mundo dá umas na gente, né? O mundo não aceita muita gente. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. Nós somos do Senhor. Amém? E a igreja, ela não acaba aqui na terra. Isso que a gente precisa entender. Ele fala assim, a igreja está aqui na terra. A igreja está aqui na terra, mas ela não acaba aqui na terra. A igreja continua. Porque a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar. Se ele vai vir buscar, o que ele vai fazer com ela, irmãos? Ele vai vir buscar para levar ela para estar com ele. Amém? Porque ele vai tirar. A igreja está aqui. Ó. Nós estamos no cercado lá. Nós estamos lá na proteção. E um dia ele vai pegar isso aqui e vai levar. Ele vai tirar isso aqui. E ele vai vir buscar a sua igreja. Então a igreja não termina aqui, a igreja continua. A igreja continua. E a igreja vai continuar lá no céu. E vai continuar. Quer ver isso? Olha o que diz lá em João 14. João 14, versículo 1. Versículo 1, 2 e o 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha esse versículo, que quando eu for, Jesus já foi, irmãos? Quem? Sim ou não? Sim. Quando eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus já veio, irmãos.
Agora só falta ele voltar. Só falta ele vir nos buscar. E nós estaremos para sempre com ele. Sabe por que você vai estar para sempre com Jesus? Porque eu sou de Jesus? Porque você faz parte da igreja de Jesus. Ele é o fundamento, ele está edificando. Ele está organizando as pedras. E quando ele fechar essa construção, que falar assim, né, já viu aquelas construções? Falou, olha, pintou, acabou, está pronta. Aí nós estaremos para sempre com ele. Amém? E como você faz parte dessa edificação, a pedra foi encaixadinha lá direitinho, essa pedra tem que ir junto, né, irmãos? Essa pedra vai. Por isso que a salvação é algo individual. Cada um de nós somos uma pedra. Ah, meu filho é uma pedrinha? Não, seu filho é uma pedra. Deixa ele tratar lá, deixa Jesus cuidar dessa pedra. Ele vai encaixar a pedra onde tem que ser. Cada um de nós somos uma pedra nessa construção. Amém? Ele foi e ele vai voltar. E enquanto ele não volta, irmãos, enquanto ele não volta, olha o que diz João 14, 26. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora vai no Romanos 8, 14. Romanos 8, 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vai mais o 15, Cid. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o 16. O próprio Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus. Amém? O próprio Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Essa credencial, irmãos, ninguém pode tirar. Essa credencial é a patente mais alta que qualquer ser humano pode ter aqui na face da terra. Eu sou filho de Deus. Amém? E quem nos ajuda, quem vai trabalhando nessa edificação, quem vai nos ajudar a manter esse padrão do reino de Deus até que ele venha nos buscar, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem guia a minha vida, quem guia a sua vida, deveria ser o Espírito Santo. Eu não sei quem está guiando, mas quem tem que guiar é o Espírito Santo. Você pode ser um bom motorista, você pode ser um bom profissional, mas você não pode assumir o volante da sua vida. O volante da sua vida tem que estar nas mãos do Espírito Santo de Deus. Amém? É Ele que sabe te conduzir, Ele que sabe guiar você. Ele que vai te levar na direção correta, Ele que vai te levar nos planos e nos projetos que Deus tem com você. Amém? E quando nós recebemos essa adoção, versículo 15 fala, adoção de filhos, significa, até mesmo na lei, zera-se a dívida com aquela antiga família e você entra na herança da nova família a qual você passa a pertencer. A Bíblia diz que você foi adotado. Então agora você não deve mais nada para a sua velha natureza, você não deve mais nada para o mundo. A sua dívida foi zerada. Agora você entrou na herança da nova família a qual você faz parte, a família de Deus. Amém? O Espírito Santo é que vai nos conduzir nesta direção. Por isso, meu querido, ser parte da igreja de Jesus não é qualquer coisa, não. Ser parte do reino de Deus não é qualquer coisa, não. É algo mais importante, é algo mais sublime que a gente pode ter na face da terra. A gente pode até não ter as coisas que muita gente no mundo tem. Muita gente consegue e conquista. Talvez nós nunca vamos ter. Mas isso não faz de mim menor ou maior que ninguém. O que me credencia nessa terra são as credenciais espirituais.
e essas vêm do Espírito de Deus para o meu espírito, testificando que eu sou filho de Deus. Essa é a maior presente, irmãos, né? Ser filho de Deus é a maior honra que a gente pode ter aqui na face da terra. É o maior privilégio. Por isso eu digo para você, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, não abra mão disso. Abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão disso, de ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, quero orar por você nessa manhã, abençoar a sua vida. Que você possa viver esse reino e que o Espírito Santo confirme tudo isso no teu coração, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa nessa manhã, ouvindo essa palavra, Senhor. Ó Deus, hoje o Senhor preparou uma manhã tão especial para nós. Uma manhã tão extraordinária, por tudo que já aconteceu e por tudo que está acontecendo. E em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, assim como o Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, testifica também nos nossos corações essa palavra, Senhor. O Senhor me deu a graça de eu poder falar essa palavra. Mas quem pode testificar que esta palavra realmente é a verdade é só o teu Espírito. E o meu pedido nessa manhã ao Senhor, meu Deus, é que o Senhor testifica no coração de cada um de nós a verdade desta palavra que foi ministrada, Senhor. Se eu falei algo que não vem do Senhor, algo que não vai ser bom para qualquer um de nós, então que o Senhor delete isso nos nossos corações. Mas aquilo que for edificar, aquilo que for produzir, aquilo que for nos ajudar, aquilo que for nos fortalecer para podermos permanecer firme nessa edificação, nessa construção da tua igreja sobre a face da terra, que isso seja firmado, ratificado, impresso, imprimido lá nas tábuas do nosso coração, para que nós possamos andar nesta terra e não nos esquecer jamais de tudo isso que o Senhor tem falado conosco. Assim eu oro, peço isso nessa manhã ao Senhor e abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus que você é parte dessa igreja do Senhor. E nós estamos juntos nessa construção. Às vezes vai dar uns atritos aí, vai sair umas faísquinhas. Você já viu pedra bater com pedra, né? Antigamente era assim para acender as fogueiras, né? Às vezes pedra com pedra sai faísca, irmãos. Sai fogo, né? Mas o fogo é bom, né? É só ter paciência, ter calma, ajustar as coisas, que as faíscas dão certo, tá bom?